Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago, sou psicólogo. Quero começar um canal sobre filosofia e Rio de Janeiro. Vou começar falando da violência urbana, usando esse livro aqui, Desmilitarizar, do Luiz Eduardo Soares, um livro recente, saído pela editora Boitempo. Vou falar nesse vídeo sobre a introdução e eu vou falando do resto do livro nos outros vídeos. O Luiz Eduardo está falando aqui sobre violência, principalmente a violência letal praticada pelo Estado, pelas polícias civis e principalmente militares. Violência. Qual é a causa da violência? Dessa violência estatal? Você pode dizer, olha, são as desigualdades sociais, é o racismo. Sim, pode ser. E como você, então, resolve a violência? Diminui a violência estatal? Ora, combatendo as desigualdades e o racismo. Mas como combatê-los? Como combatê-los diretamente? Talvez nós tenhamos que combater as violências para chegar nas desigualdades e no racismo. Né? Talvez, combatendo as violências, as camadas que mais sofrem com elas, as camadas mais vulneráveis, consigam lutar pelos seus direitos. Né? Nós temos o Luiz Eduardo, ele está trazendo ele tem experiência em segurança pública da cidade do Rio, nacional, como professor de antropologia e também é doutor em filosofia política. Ele está trazendo uma ideia pragmatista, do pragmatismo americano, que é, o pragmatismo americano quer deixar de lado o platonismo, né, para quem existe uma essência e os fenômenos derivados dessa essência. É como se a gente dissesse, então, existem as desigualdades e o racismo, e o fenômeno, né, a manifestação dessa essência fosse a violência. Deixar isso de lado, porque nós não podemos, isso é matéria de discussão, né, que as desigualdades e o racismo causam a violência, né, isso é matéria de discussão. Agora, o que não se discute é que existem desigualdades, existe o racismo, existe a violência. Esses fenômenos existem. E podemos, então, tratá-los como fenômenos e abordá-los. Né? Essa ideia... Então, eu quero só ler um trechinho aqui do Paulo Giraldelli Jr., o Richard Hort, que é um filósofo pragmatista, né? A filosofia do novo mundo em busca de mundos novos. Olha só, página 32. Não há como endossar a ideia de que a vida cotidiana, o mundo fenomênico, onde acontece a vida social e, portanto, a justiça, é a manifestação derivada de um outro mundo não relacional, o mundo de verdade, das essências, o reino do bem. Não dá para a gente, então, sustentar que o mundo das essências, o sensível deriva do mundo das essências. Não dá para você também sustentar, sem discussão, que a violência deriva das desigualdades e do racismo. Mesmo que você chegue a estudos que mostrem essa correlação, melhor você tratar como pragmaticamente falando, como fenômenos e intervir sobre eles, né? A direita brasileira, agora eu estou dentro do Luiz Eduardo, né? Do livro do Luiz Eduardo. A direita brasileira é liberal. De que sentido ela é liberal?
Ela quer um mercado livre para ela fazer os negócios dela. E ela quer um Estado mínimo. Ela quer um Estado mínimo para as questões sociais. Só que ela não diz que ela quer um Estado que favoreça os negócios dela. Ela diz que quer um Estado mínimo para as questões sociais. Como ela trata a violência? A violência é fruto da disputa de criminosos e polícia. É um assunto para eles. Ela joga para a polícia a incumbência de lidar com o crime, né? E se a polícia exerce violência letal, ela pode até lamentar, né? Ela pode dizer que a polícia precisa melhorar, né? Mas ela nunca pode deixar de fazer uma ação coercitiva, de ter um poder bélico sobre as comunidades. Ela vai entender assim. Ela nunca vai entender que a polícia ela exerce um poder de controle social derivado do capitalismo, derivado da disputa de classes. Vai faltar a ela o que a esquerda tem, né? Que é entender que a violência estatal é fruto da disputa de classes sociais, vem da opressão de grupos populares, da falta de saída que eles têm diante da vida. E como o Estado, através da polícia, é chamada para controlá-los. A esquerda trabalha com essa ideia de classes sociais para entender a violência. Mas ela pode, então, o problema dela é cair na falta de possibilidade de ação ao entender que a violência deriva da desigualdade e do racismo, como eu estava falando antes. Ela não vai tomar o assunto da segurança pública como sendo dela, porque ela não vai dizer que isso seja assunto dela, ela não quer ser confundida com a direita por fazer isso, né? E esse livro aqui, ao falar da violência letal causada pela polícia, ele não está entendendo que temos que mirar que esteja no horizonte o fim da polícia, mas que a polícia precisa ser refundada de uma polícia que causa violência letal para uma polícia que respeita os direitos humanos, de uma polícia que causa violência letal para uma polícia que tem uma outra relação com as comunidades vulneráveis. O Luiz Eduardo lembra ele fala que nós temos um estado de exceção, né? Como, aproveitando a ideia do Agamben, de estado de exceção, ele não cita o Agamben, mas Agamben escreveu sobre isso, George Agamben, estado de exceção, né? Que o Estado nunca vai tornar legal a morte de parte da sua população, a morte dos seus não-cidadãos. Nunca vai tornar legal. Mas a política acaba levando a isso. Em 94, Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Alencar. Em 95, ele estabeleceu o que foi chamado de gratificação faroeste. Uma gratificação para policiais com bravura. Policiais que exercessem violência letal. E essa gratificação era incorporada aos salários. Depois isso acabou, mas isso vai demonstrando o estado de exceção, que deixa de ser, vai deixando no estado moderno, né? Ele não é mais uma exceção do Estado lidando com conflitos internos que o ameaçam, suspendendo a lei para acabar com conflitos internos que ameaçam, deixa de ser uma exceção e passa a ser uma técnica de governo permanente. Permanentemente o governo lida com certas classes, sem considerar os direitos deles e exercendo violência letal. Um outro exemplo disso, também no Rio de Janeiro, foi a intervenção militar durante o governo Temer. Michel Temer, com críticas sobre sua política econômica,
ele fez uma intervenção militar no Rio de Janeiro, que resultou em ações policiais com mortos, muitos mortos, chacinas. Isso foi noticiado, né? Então a polícia, qual é o preço que a polícia paga para matar alguém? Praticamente nenhum, porque poucos casos são julgados e condenados. As execuções extrajudiciais, qual o preço que a polícia paga por eles? Como é praticamente nenhum, ela acaba estabelecendo acordos com a parte mais interessada em não morrer, que são aqueles que se envolvem com crimes, né? Quanto você me paga para não te matar? E aí o tráfico acaba pagando o arrego para a polícia, né? É assim que se funciona o PCC em São Paulo, mas deixando de ser esses arregos, né, nos encontros fortuitos e passando a ser um mercado de vida mesmo, né, um mercado da vida, em que o arrego é pago, né, para que os traficantes não sejam presos, não sejam mortos, né? Mas, diferentemente, uma milícia que é formada por ex-policiais, somente militares e civis, né? A milícia ocupa territórios, porque entende que explorar a economia do território, a van, o gás, a internet, os mercados, né? Explorar essa economia territorial dá mais lucro do que explorar o tráfico, mesmo tendo tráfico ali que paga a sua parte, né? Também faz esse acordo. Mas seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, o que acontece são acordos entre o crime e a polícia. Esse aqui está no livro. Tá aqui no livro. Acordos entre o crime e a polícia. Ou entre o crime e a milícia. E esse acordo é para que acaba gerando um mercado da vida, acaba gerando uma situação de ausência de conflitos, aumento de lucros, o PCC consegue seu monopólio, as milícias no Rio conseguem seu domínio tranquilo em comunidades. Para a sociedade diminui as guerras, diminui a guerra, né? O que é importante é que a gente pense numa polícia que atue de outra forma, né? Uma polícia que seja valorizada, uma polícia que atue promovendo direitos, e que o Estado se relacione com as comunidades não só através da polícia, né, mas com outras instituições. Então é sobre isso que essa aqui a introdução está falando, né? A gente vai nos próximos vídeos falar sobre as outras partes do livro, tá bom? Obrigado.